na sua Bíblia lá no segundo livro do profeta Samuel, lá no capítulo 6. Vamos ler o versículo 11. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6, versículo de número 11. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 11. Amém, irmãos? Irmãos, não, irmãs, né? As mulheres estão dando de 10-0, né, meus irmãos? Que está 99,9% de mulheres para a glória de Deus. Mas se você for das congregações, em todo lugar é assim, as mulheres estão dominando. Mas ainda tem 7 mil pastores. Pastor Rodrigo, 7 mil homens que não se dobraram, né? Eles estão escondidos por aí. E Deus vai levantar eles em nome de Jesus. Glória a Deus. Está escrito assim, irmãos. E a arca do Senhor, na minha tradução aqui James, e a arca do Senhor continuou na casa de Obed-Edom, o Giteu, 3 meses. E o Senhor abençoou Obed-Edom e toda a sua casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos para poder adorar a Deus e fazer menção da sua poderosa palavra. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Rodrigo, a sua esposa e a todos os irmãos que estão aqui nesta noite. Que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um em nome de Jesus. Como ele já falou, nós estamos ali na Assembleia de Deus de Missões. Aqui o nosso setor 1, aqui na área do Ipuí, Cidade Nova, lá no 40 Horas, no Sambá Distrito, aqui na Borda do Jaderlândia e na Cabanagem, né? São 46 igrejas nesse setor 1. Minha esposa não pôde vir, porque ela estava esperando para resolver uma situação aqui em casa, ainda não foi resolvido, mas se eu voltar aqui daqui para 2026, 2027, ela vem comigo em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, o texto que nós lemos aqui no segundo livro do profeta Samuel, lá no capítulo 6, nós lemos aqui o versículo 11, a Bíblia diz que a arca do Senhor, ela ficou ali na casa de Obed-Edom durante 3 meses. E o Senhor abençoou Obed-Edom em toda a sua casa. Quando nós observamos o contexto, nós vamos ver que a arca do Senhor era a arca da aliança, que Deus ordenou para Moisés fazer uma caixa de madeira de acácia revestida de ouro. E ali naquela caixa estava ali as tábuas dos 10 mandamentos, a segunda, porque as primeiras foram quebradas, a segunda tinha um pote de maná ali dentro, e a vara de Arão que floresceu, foram guardados ali naquela caixa. A tampa da arca se chamava propiciatório. Nesta tampa tinha 2 querubins, um de frente para o outro, as asas deles estavam encostadas uma na outra. E esta arca, ela ficava num lugar chamado Santo dos Santos, tanto do tabernáculo como do templo, depois que foi construído. Esta arca, ela simbolizava a presença de Deus entre o povo de Israel. Essa arca, ela era chamada também de arca do conselho,
Arca da Aliança, como eu falei, porque simbolizava também a aliança de Deus com o povo de Israel. E algumas vezes o povo ia para a guerra, depois que entrou na terra prometida, o sacerdote levava a arca de Deus na frente do exército, o sacerdote na frente do exército e atrás, e eles acreditavam que quando a arca era levada, a vitória era certa para o povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No tempo ali do sacerdote Eli, a Bíblia diz que em uma das incursões dos filisteus, a arca de Deus ela foi levada, foi tomada do povo de Israel. E nesse meio tempo, a Bíblia diz que quando Eli, que era o sacerdote ali, soube que a arca foi levada, ele caiu de uma cadeira e morreu. E a esposa de um dos seus filhos deu o nome do filho que nasceu de Icabod, porque foi-se a glória de Israel. Ele vai passar um tempo, a arca vai ficar ali na terra dos filisteus. Depois, Deus vai enviar algumas pestes hemorroidas sobre aquele povo, eles vão devolver a arca. Aí depois a arca vai parar na casa de Abinadab. A Bíblia diz que durante todo o reinado de Saul, ele não fez questão de ir em busca da arca de Deus para trazer para Jerusalém, que era a capital ali de Israel. A Bíblia diz que quando Davi ele assume o reino, a primeira coisa que ele vai fazer é trazer de volta a arca de Deus para o local onde futuramente seria construído o templo e onde é a capital ali do reino unido. Ele vai entender que era necessário que a arca de Deus estivesse ali presente, porque simbolizava a presença de Deus. Saul ele não foi bem sucedido durante o seu reinado, durante o seu ministério, porque ele não priorizou a presença de Deus. Ele começou bem, mas o importante não é como nós começamos, é como nós vamos terminar. Aleluia! Ele começou até bem, deu vitória, mas depois ele foi se distanciando. Tanto é que o Espírito de Deus vai sair dele, vai entrar no Espírito mal, o Espírito de loucura, e o final dele vai ser a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Então Davi ele vai reunir ali os chefes da tribo de Judá para que eles façam essa incursão de trazer de volta a arca do Senhor para Jerusalém. Aleluia! Davi ele priorizava a presença de Deus. A Bíblia diz que quando ele foi ungido, ainda um menino, o Espírito de Deus se apossou dele. Aleluia! Tanto é que ele vai matar um leão, ele vai matar um urso, ele vai matar um gigante. Aleluia! Não pelos seus próprios méritos, mas porque ele estava cheio da presença de Deus. Tanto é que em cada batalha que ele ia travar, ele ia consultar o Senhor para ver se era para ir, para ver se era para não ir, para ver o que o Senhor ia falar. Aleluia! Aquilo que o Senhor dissesse, Davi ele ia cumprir a risca, porque o segredo da vitória é estar na direção de Deus. O segredo para a vitória é obedecer ao Senhor. O segredo da bênção é a obediência. O segredo, aleluia, de ter uma vida bem sucedida em todas as áreas é você andar de acordo com as diretrizes de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos observar, louvado seja Deus, que Davi ele vai preparar toda a comitiva. A Bíblia diz que ele vai com todo o povo para trazer a
carro de boi, louvado seja o nome do Senhor, e a retiraram da casa de Abinadab, que ficava em Gibeá, e Uzá e Aiô, os filhos de Abinadab, conduziam a carruagem nova. Se nós formos observar os detalhes, nós vamos ver que Deus, ele deu uma ordem para Moisés, uma ordenança, porque as coisas de Deus, elas são muito bem organizadas, detalhadas. A intenção de Davi foi boa, de trazer a arca para Jerusalém, mas ele não atentou para os detalhes, para aquilo que Deus havia ordenado lá atrás. Talvez a emoção dele foi tanta, talvez a alegria foi tanta de trazer a arca, que ele não atentou para como tinha que ser feito. Primeiro, a arca, ela tinha que ser levada nos ombros dos sacerdotes, não em carro de boi. Era por isso que a arca da aliança, ela tinha 4 argolas, 2 de cada lado. Deus mandou que fizessem varas, aleluia, também de madeira de acácia revestida de ouro, para colocar sobre aquelas argolas. E nessas varas, os sacerdotes, 2 de cada lado, iam levar nos ombros a arca da aliança do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A presença de Deus tinha que ser carregada nos ombros. A arca do Senhor tinha que ser levada nos ombros dos sacerdotes. Davi não atentou para isso. Colocaram a arca de Deus sobre um carro de boi. A Bíblia diz que Uzá e Aiô, eles guiavam o carro, eles eram filhos de Abinadab, aleluia. Eu estudando um pouco, eles não eram sacerdotes, aleluia. Talvez eu não sei qual foi a dificuldade que encontraram, mas eles não atentaram para como a arca deveria ser levada. Porque eu vou abrir um parêntese aqui, irmão. Carregar a presença de Deus nos ombros requer sacrifício. Carregar a presença de Deus nos ombros não é fácil. Carregar a presença de Deus nos ombros não é para qualquer um. Aleluia. É só para os escolhidos de Deus. É só para aqueles que têm compromisso com Deus. É só para aqueles que priorizam a presença de Deus. Eu estou abrindo um parêntese aqui nesta noite. Aleluia. Não é fácil carregar a arca de Deus nos ombros. Tem que ter renúncia, tem que ter sacrifício. E muitas das vezes nós vamos pagar preço. Aleluia. Mas é satisfatório carregar a presença de Deus. Porque aquele que carrega a presença de Deus, aleluia, ele é o que tem vitória. Aquele que leva a presença de Deus, o inimigo não toca. Aquele que carrega a presença de Deus, aonde ele chegar, Deus entra com ele, Deus entra com ela. Aonde ele chegar, o inimigo tem que bater em retirada. A presença de Deus, aleluia, ela tem que ser carregada nos ombros. Que são os sacerdotes hoje? O apóstolo Pedro diz que Deus, que Jesus, ele nos constituiu reino e sacerdote, aleluia. Hoje, para ser sacerdote, espiritualmente falando, não precisa ser da descendência de Arão e da raça do Levita. É sacerdote, todo aquele que é comprado e lavado no sangue de Jesus, todo aquele que Deus separou, todo aquele que Deus escolheu, todo aquele que procura obedecer e tem compromisso com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem que carregar no ombro. Requer sacrifício, requer esforço. Aleluia. Nós vemos que tem muita gente hoje que quer, aleluia, carregar a presença. Tem muita gente hoje, aleluia, que se denomina crente, mas nem todo mundo quer renunciar.
era chamado de ser quadrado, ser antiquado, ser atrasado, mas hoje, no século XXI, ser crente virou status para alguns. Você vê alguns famosos aí dizendo: eu sou crente, eu sou evangélico, mas continua na mesma vida, continua, aleluia, no mesmo estado, aleluia, não abdicou, aleluia, do pecado, não abandonou as velhas práticas. E tem muitas igrejas aí, aleluia, que pode vir como tu estás e permanece como tu estás, porque Jesus só quer o coração, aleluia. É por isso que hoje em dia, vou abrir uma aspa, muitas das vezes não levanta a presença do Senhor em carro de boi, aleluia. Não querem renunciar, não querem deixar as velhas práticas, mas os verdadeiros crentes, aleluia, eu não vou dizer crente, porque crente até o diabo e estremece. Os verdadeiros servos de Deus, eles carregam nos ombros a presença de Deus. Eu vou mais além. O apóstolo Paulo, ele disse: desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no corpo as marcas do Senhor Jesus. O verdadeiro crente não só carrega a presença de Deus nos ombros, mas leva no corpo as marcas de Jesus. Porque ser crente, aleluia, dói. Ser crente é espinhoso. Você vai apanhar, você vai pagar preço, aleluia. Vão te criticar, vão te caluniar, vão falar mal de você, vão apontar o dedo, vão te julgar, mas não liga para isso não. Se você carrega a presença de Deus nos teus ombros, você vai chegar lá, você vai chegar lá. Deus vai te abençoar, Deus vai te dar vitória em meio às tribulações. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Continue carregando a presença de Deus nos ombros. Carregar em carro de boi fala de facilidade, fala de dar jeitinho, um jeitinho brasileiro, como nós falamos. Mas não queira dar jeitinho, continue carregando a arca de Deus no ombro e deixa Deus trabalhar, porque quando Ele chama, Ele se responsabiliza. Oh, glória! Aleluia! A Bíblia diz que eles estão guiando o carro, aleluia, e um certo perímetro aonde o carro de boi chegou, os bois vão tropeçar, aleluia. E a Bíblia diz que Uzá, ele vai estender a mão para tocar na arca do Senhor, uma outra ordenança de Deus, que foi lá a Moisés, é que ninguém poderia tocar nas coisas santas, ninguém poderia tocar nas coisas santas do Senhor, porque senão iria morrer, aleluia. E agora Uzá não feita que ele estende a mão, ele vai cair ali mesmo, ele morreu. As coisas de Deus, o negócio é estreito, o negócio é sério. Louvado seja o nome do Senhor. Se fosse ainda na antiga aliança, quantos já teriam morrido aí, aleluia, que estão tocando nas coisas santas, estão brincando com as coisas de Deus, aleluia. A sorte é que nós estamos na graça, mas um dia a conta vai chegar. Esses que estão tocando nas coisas santas têm que se arrepender enquanto é tempo, porque senão a glória de Deus vai começar a matar alguns, porque a glória levanta, a glória renova, a glória, aleluia, ela engrandece, ela
nós vamos observar, irmãos, quando ali no altar, a Bíblia diz que tem alguém que vai oferecer fogo estranho perante o Senhor. Ele vai ser fulminado também na mesma hora e vai morrer. Então as coisas de Deus, elas são sérias. E Uzá, ele tocou na arca que não podia tocar, por isso que tinha as argolas, por isso que tinha as varas para levar o ombro. Aleluia, ele morreu. A Bíblia diz, aleluia, que Davi, quando ele vê aquela situação, ele ficou triste. Ele ficou aborrecido, ele ficou temeroso. Talvez ele pensou ali: Senhor, eu estou fazendo uma boa ação, eu estou com toda a boa intenção para levar a arca de volta, e por que tu fizestes isso? Aí a Bíblia diz que ele teve medo naquele dia, e ele disse: como virá ali a arca do Senhor? Morava um homem ali próximo dos campos, chamado Obed-Edom. O nome Obed significa servidor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Obed-Edom estava ali. Mas por que a arca foi para ali, pastor? Obed-Edom, ele era da descendência dos levitas. Aleluia! Ele estava ali escondido. Ele estava ali, ninguém, aleluia, talvez se lembrou dele até aquele momento. Mas agora ele vai ser lembrado. Agora ele vai ser visto pelo rei. Talvez alguém chegou para o rei e disse: ó rei, tem alguém aqui que é levita. O nome dele é Obed-Edom. Vamos levar a arca para a casa dele, para que fique aí até que passe a ira do Senhor. Davi teve aquele tempo para pensar de como ele traria a arca do Senhor de volta para Jerusalém. A arca vai para a casa de Obed-Edom. Vão levar a arca para lá. Vão dar um jeito. Vão colocar a arca ali. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, aleluia, que a arca chegou, levaram ela para dentro da casa de Obed-Edom, o geteu. Aí nós lemos no capítulo de número 1, versículo 11, e a arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses. Aleluia! Se nós observarmos, na casa de Abinadab, a arca ficou 20 anos ali e nada aconteceu. Não há registro de milagre, não há registro de bênção, não há registro de nada que ocorreu durante esses 20 anos que a arca esteve ali. Aleluia! O escritor Flávio José diz que levaram a arca para a casa de Abinadab. Aleluia! Que ficava em Quiriate Jearim, porque ali alguns homens também tinham morrido, porque os filisteus colocaram a arca num carro de boi e guiaram, levaram, mandaram os bois sozinhos para lá. Os bois chegaram até aquele local sozinhos. Talvez, aleluia, ali Davi ficou sabendo dessa história e tentou, aleluia, copiar e imitar. Já que a arca chegou com os bois, vou colocar no carro de boi e vou trazer para Jerusalém. Mas não é assim que funciona. Vou abrir outro parênteses. Nós não devemos imitar os filisteus. Nós não devemos imitar o mundo. Aleluia. Nós temos que fazer diferente. Nós temos que andar diferente. Como hoje aqui durando. Temos que falar diferente. Temos que me vestir diferente. Temos que adorar diferente. Temos que fazer diferente. Aleluia. Muitas vezes os filisteus eles até adoram. Aí no mundo, os crentes entre aspas, que todo mundo é crente agora, até agora. Aleluia.
muitas das vezes estão adorando a Deus e a Baal. Mas nós, como servos de Deus, nós temos que fazer diferente. Não devemos imitá-los. A arca chegou lá, aí alguns outros que estavam no campo foram tocar na arca, muitos deles morreram. Aí a arca chegou até a casa de Abinadab. Aí a Bíblia diz que vão consagrar um dos filhos deles, chamado Eleazar, aleluia, para que ele cuidasse da arca. Aí já houve o erro de Abinadab, estava sobre a responsabilidade dele o cuidar da arca. Então era ele que tinha que cuidar, era ele que tinha que zelar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Foi por isso que talvez não aconteceu milagre lá, foi por isso que talvez nada aconteceu ali, porque talvez o filho Eleazar, ele não teve o mesmo cuidado, ele não teve ali, aleluia, o cuidado de fazer conforme estava escrito na lei do Senhor. Talvez ele negligenciou a arca, deixa aí, aleluia, deixa ela aí e vamos ver o que acontece. Até alguém vir buscar, deixa ela aí. Passava dia, entrava dia, passava mês, entrava mês, passava ano, entrava ano, e a arca ali, aleluia, jogada ao léu, deixada de lado. Louvado seja o nome do Senhor. Nada aconteceu, nenhum milagre sequer, nada, não há registro de nada. Mas agora, na casa de Obed-edom, 3 meses aconteceu milagre, 3 meses Deus abençoou aquele homem, 3 meses a família dele foi abençoada. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Ficou 20 anos na casa de Obed-edom e nada aconteceu. Na casa de Abinadab, 20 anos, nada aconteceu. 3 meses na casa de Obed-edom já começou a acontecer milagre. É porque Obed-edom fez diferente. Eu abri um parêntese. Não importa quantos anos de crente você tem, não importa quantos anos você já está caminhando na presença do Senhor, Deus não quer saber disso não, aleluia. Ele quer saber da tua fidelidade, da tua integridade. Ele quer saber, aleluia, de como você se porta na presença de Deus. É por isso que tem muita gente coçando cabeça. Eu já estou há 30 anos na igreja e nada acontece na minha vida. Eu já estou 20 anos e nada acontece. Aí chegou fulano que aceitou Jesus um dia desse, já aconteceu milagre, já está dando testemunho, Deus já está bradando, aleluia. É porque está fazendo diferente, aleluia, está fazendo diferente. Obed-edom, ele soube priorizar a presença de Deus. Obed-edom soube fazer, aleluia. Ele era levita. O levita de verdade sabe como adorar. O levita naquela época, eles estavam responsáveis pela adoração, pelos cuidados ali das coisas concernentes à adoração, as coisas santas, aleluia. Ele estava ali no campo, ele estava ali talvez isolado, esquecido, mas ele era adorador, ele era adorador. Louvado seja o nome do Senhor. Ele cuidou bem da arca, ele cuidou bem da presença de Deus, ele priorizou a presença de Deus enquanto ela esteve na sua casa. E Deus, ele não deve nada para ninguém, irmãos. Deus, ele não deve nada para ninguém. Se você prioriza ele, ele vai te priorizar. Se você prioriza a sua presença, ele vai priorizar você. Aleluia. Se você faz para ele, ele vai fazer para ti. Não é em vão os anos que você tem orado.
prioriza a presença de Deus. Aleluia. Abinadab esqueceu. Abinadab negligenciou. O que era para ele fazer, ele não fez. Ele deixou na mão do Espírito. Aleluia. Foi o que aconteceu com Eli. A casa dele foi destruída. A família foi destruída porque ele negligenciou. Eles sabiam o que os filhos estavam fazendo. Deus até mandou o profeta para avisar, mas ele estava fechando os olhos, negligenciou. Por isso que aconteceu tudo que aconteceu na família de Eli. Saul não fez questão de buscar a presença do Senhor, esqueceu. Tanto é que agora ele vai consultar uma adivinha, uma feiticeira. O mal, o final dele vai ser ruim, vai ser mal. Vai acontecer uma desgraça na família de Saul. Agora Davi entende que ele precisa buscar a arca. A arca tem que estar em Jerusalém, que é um lugar de adoração, é um lugar, aleluia, ali de onde os povos subiam para adorar o Senhor. Abinadab, Obed-edom vai entender isso. Obed-edom era servidor, era servo. Aleluia. Quando nós falamos de servo, o servo faz tudo para agradar o seu Senhor. O servo, ele prioriza as coisas do seu Senhor. O servo que é servo, ele não manda em si mesmo, mas ele está fazendo algo para o seu Senhor. O servo que é servo, ele não se manda, mas ele obedece ordem. O Senhor diz, vai para lá, ele vai para lá. O Senhor diz, vai para cá, ele vai para cá. O Senhor diz, fica, ele fica. O apóstolo Paulo, ele diz, eu já estou crucificado com Cristo. Ou seja, aleluia, eu não vivo mais eu não mando mais em mim, eu não me governo mais, mas agora é Cristo que vive em mim. Aleluia, é Ele que me manda. Se me mandar eu ir, eu vou. Se me mandar eu ficar, eu fico. Aleluia, Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo, aleluia, eu vivo na fé do Filho de Deus. Ou seja, aleluia, eu estou na dispensação dele. Aleluia, eu vivo para ele, eu vivo por ele, eu espero nele. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo era servo, Obed-edom era servo, Obed-edom, ele foi alcançado pelas bênçãos. Aquele que é servo, aleluia, fiel, ele é recompensado, aleluia. Aquele que prioriza a presença é recompensado. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que ele foi abençoado. O escritor Flávio José diz que ele era pobre e de repente ele ficou rico. Aquilo começou a despertar inveja daqueles que viam o Obed-edom ali, talvez na mente dele, mas como é que de repente esse homem mudou da água para o vinho? É a presença de Deus que faz isso, aleluia. É a presença de Deus que nos abençoa. É a presença de Deus, aleluia, que nos destaca. E muitas das vezes, por nós carregarmos a presença, por nós portarmos a presença, isso causa inveja
Aleluia. Aí despertou em velho, mas o homem era pobre, agora é rico. A sua casa está sendo abençoada, a sua família está sendo abençoada, os seus filhos estão sendo abençoados. Olha só o que essa palavra está falando para nós. Aleluia. Vai chegar o teu dia, aleluia. Vai chegar o teu tempo. Aqueles que te viram na mesmice, aqueles que olhavam para ti e esperavam, daí não vai sair nada, daí não vai progredir. O filho vai continuar no mundo, o marido vai continuar no mundo, ela vai continuar caminhando só. Eles vão ter que olhar, aleluia, e contemplar o teu filho vindo contigo, o teu esposo vindo contigo, a tua filha, o teu tio, o teu avô, a tua família caminhando. Eles vão ter que contemplar a reforma da tua casa, eles vão ter que contemplar, aleluia, as bênçãos de Deus caindo sobre a tua vida. Eles vão ter que contemplar, aleluia, o recolhimento de Deus no meio da tua família. Se você crê, aleluia, adora o Senhor, receba esta palavra nesta noite. Aquele que está de fora, aleluia, ele quer te ver na lama, ele quer te ver no fundo do poço, ele quer te ver parado, aleluia, ele quer te ver na mesmice, mas Deus, ele tem coisas grandes preparadas para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. É só priorizar a presença, irmão. É só carregar a presença. É só não negligenciar a presença. Aleluia. Aleluia, eu aceitei Jesus como Salvador, Deus me fez promessa. Porque junto com a fé que um dia você confessa, a maior promessa é a vida eterna, o nome escrito no livro da vida. Esta é a maior promessa. O apóstolo Pedro disse: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, e o que é que nós vamos ganhar? Jesus disse: olha, no porvir, a vida eterna já está, aleluia, separada, já está firmada, já está garantida. Nessa vez, nessa vida, 100 vezes mais eu sei, aquele que eu chamo eu cuido, eu me responsabilizo, aleluia. Deus fez promessa: eu vou te levantar, eu vou te usar, tu vai ser o pastor, tu vai dirigir um rebanho. Só que as promessas de Deus, ela tem tempo, tem etapa para se cumprir, aleluia. Tem promessa que vem rápido, mas tem aquela que Deus precisa trabalhar na minha e na tua vida, para Ele nos preparar para receber. Senão nós vamos jogar fora, senão nós não vamos aproveitar a promessa, aleluia. Deus foi trabalhando na minha vida. Primeiro, aleluia, Deus preparou uma esposa, casei, eu vi lá na lama, no fundo do poço, estava aí neste mundo, aleluia, só misericórdia, só Jesus na casa, mas Jesus limpou as minhas vestes, Jesus colocou um anel no meu dedo, roupa nova, sandália nova, aleluia, escreveu meu nome no livro da vida, me fez uma nova criatura, me deu um casamento, aleluia. O próximo passo, Ele me deu um ministério. Aceitei Jesus aqui no campo da Cidade Nova, aí na congregação Bom Samaritano, ali em frente o colégio Roma Maiorana, aleluia. Ainda criança, louvado, aceitei lá, louvado seja o Senhor, me desviei, aí me reconciliei, aleluia, com 23 anos, Deus me deu casamento, aleluia, me deu ministério, louvado seja Deus. Fui auxiliar, fui diácono, fui presbítero, fui evangelista, aleluia. No ano de 2022 foi ordenado a pastor. Deus cumpriu as promessas ministeriais, mas nesse meio tempo eu estou carregando a arca, eu estou buscando, aleluia, orando, eu estou, aleluia, correndo atrás, porque Ele faz a promessa, Ele quer te abençoar, mas tu tem que parar preso, tem que carregar
pedir um tempo para o nosso pastor do campo, para esfriar a cabeça, para colocar algumas coisas em ordem. Estou somente pregando em algumas congregações do nosso ministério, aonde me convido, estou auxiliando. Ano que vem, quem sabe, nós voltamos. Aleluia. Vinha orando para Deus. Aleluia. Senhor, me dá um veículo para fazer a tua obra, porque as congregações que nós temos dirigir era tudo longe. Aleluia. Mas nós íamos de Uber, de bicicleta, andando, fazer a obra de Deus. Aleluia. Desde a primeira congregação que nós dirigimos, aleluia, nós vemos orando, pedindo para Deus um veículo, e Deus sempre usando seus servos. Eu vou te dar, aleluia, eu vejo a chave do carro na tua mão, e eu tomando posse, recebendo, porque quando Deus fala, nós temos que tomar posse, não podemos duvidar, aleluia. Aí no ano de 2022, Ele resolveu abrir a porta do céu, aleluia, e abençoar com um veículo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tratou. A minha esposa tinha uma causa na justiça que a Anne vinha correndo mais de 10 anos, aleluia. Mas no ano de 2022, Deus abençoou. O juiz bateu o martelo, saiu a primeira parcela, aleluia. Nós fomos lá na Mônaco e compramos um carro zero, aleluia, para a glória de Deus. Deus abençoou com um veículo, Ele cumpriu a promessa. Era um Fiat Cronos 1.3, aleluia. Aí, aleluia, agora Deus tratou, aleluia, e nós já estamos há 3 anos, aleluia, aquele carro não ficando nem no ano ainda de 2022, Deus nos abençoou com uma caminhonete, uma Ford Ranger, para quem andava a pé, de bicicleta, caiu a corrente, chegava no culto, tinha que limpar, aleluia, mão na sobracha. Deus abençoou, Deus bradou, aleluia. Mas por quê? Porque, aleluia, nós fomos fiéis, continuamos carregando a arca, fomos fiéis no povo, aleluia. Deus resolveu abençoar, chegou o tempo da promessa se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que Ele promete, Ele cumpre. Ele é fiel, aleluia. É só priorizar a sua presença, aleluia. Agora com o carro, aí que nós vamos fazer a obra mesmo, aleluia. Não tem tempo ruim para fazer a obra de Deus. Aonde Deus mandar, a gente vai, irmão, fazendo a obra de Deus. E também a porta que Deus abriu. O pastor Rodrigo disse que nós vendemos açaí. Eu trabalhava empregado, Deus, Ele abriu a porta comprando um carro e abriu um negócio lá em casa. Hoje eu trabalho para mim mesmo, nós trabalhamos para nós, mas tudo isso é para a glória de Deus. Deus resolveu abençoar a minha família, a minha casa, mas isso tem tempo. Quantas vezes, aleluia, já passamos na prova de não saber se ia almoçar no outro dia. Às vezes tomava um café, não almoçava, mas Deus tratava na janta, mas Deus nunca nos deixou desamparar. Quantas vezes já recebemos ajuda de cesta básica dos irmãos da igreja, mas é um processo que a gente tem que passar para que o nome do Senhor seja glorificado, para nós termos testemunho para contar. Mas a arca está nos carregando, aleluia, buscando a presença de Deus. E chegou o dia que Deus resolveu abençoar. Foi isso que aconteceu com o Pedro. Ele estava esperando o dia, talvez estava ali sem expectativa, mas ele aproveitou a presença de Deus, ele aproveitou a oportunidade que ele teve. Aproveite essa oportunidade que Deus te dá. Aleluia, faça a obra.
Busque, ore. Quando você puder orar, ore. Consagre. Aleluia. Porque vai chegar o tempo de Deus na tua casa, na tua vida, no meio da tua família. É só um processo, é só uma fase, assim como foi na família de Obed-Edom. Quando Davi soube que Obed-Edom tinha sido abençoado, ele disse: vamos preparar a comitiva de novo. Vamos lá buscar, porque agora vamos fazer tudo direito. Agora ele prepara tudo certo. Os sacerdotes vão carregar a arca no ombro, vão trazer a cada 3 passos que eles davam, Davi sacrificado. O rei vem dançando, vem se alegrando na presença de Deus, e ele traz a arca de volta para Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. A arca é sinal de bênção. A arca é sinal de vitória. A arca, aleluia, é presença de Deus na vida daquele que a prioriza. Fique de pé comigo nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar e agradecer a Deus por esta palavra. Eu espero que você tome posse desta palavra nesta noite e que Deus ele venha abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família, assim como ele abençoou a casa de Obed-Edom. Foi toda a casa dele. Se você crê, aleluia, você vai dar testemunha, assim como eu dei, assim como a irmã que veio aqui contou testemunho. Vai chegar a tua vez de contar testemunho, vai chegar a tua vez de dar culto e ação de graça, vai chegar a tua vez, vai chegar a vez, aleluia, da tua família, da tua casa. Deus vai tratar ali, louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos, levante a sua mão. Maravilhoso Deus e eterno Pai que está no céu. Senhor, nesta noite eu quero te agradecer pela tua palavra. Meu Deus amado, obrigado pela tua poderosa palavra. Obrigado pela vida de cada um que chegou aqui nesta noite. Meu Pai, debaixo desta palavra, eu profetizo bênção sobre o teu povo. Eu profetizo bênção sobre a tua igreja. Senhor, meu Deus, vai abrindo as portas, vai tratando bem esta família, vai salvando, vai libertando.